Graça e paz, que o Senhor Deus te abençoe. Espero que você esteja bem, vendo as coisas como o Senhor quer que você veja. E é sobre isso que eu quero meditar agora. O que vês? Eu quero ler alguns textos bíblicos como base da nossa meditação. Jeremias 1, 11 e 12 está escrito: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: O que é que você vê, Jeremias? O que vês? E eu disse: Eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Lá em Mateus 6, 22, o Senhor Jesus diz que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nós encontramos no livro de Números, capítulo 13, um fato muito interessante. O Senhor falou para Moisés que enviasse 12 homens para espiarem a terra que o Senhor prometeu que daria a eles, a terra de Canaã. O desejo de Deus é que eles vissem como era a terra, como era o povo que habitava lá, se era forte ou fraco, se era pouco ou muito, se a terra era boa ou má, quais eram as cidades e como elas eram, se eram fortalezas, se eram muradas, fortificadas ou não, se era sem muro, se a terra era fértil ou estéril, se havia árvore por lá ou não. E o Senhor ainda disse mais: Esforçai-vos e tomai do fruto da terra e traga. E eles foram, e por lá ficaram durante 40 dias, e ao voltarem relataram a Moisés e ao povo que viram. Veja o que 10 viram, 10 espias. Eles disseram: verdadeiramente a terra mana leite e mel, e este é o seu fruto, e apresentaram o fruto que trouxeram. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades são muito fortificadas, são muito grandes. E também nós vimos ali os filhos de Enaque, os gigantes. Nós não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E infamaram a terra que tinha espiado, e falaram tudo para o povo de Israel, que começaram a chorar. Josué e Caleb, 2 dos espias, viram a mesma coisa, mas de maneira diferente. Não olharam com os olhos das impossibilidades, mas com os olhos da fé. E disseram: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A terra pela qual nós passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Ele nos dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente creiam no Senhor e não se rebele. Não temais o povo dessa terra, porque como pão o podemos devorar. O Senhor retirou deles o amparo, e o Senhor é conosco. Não temas. Não adiantou. Para aqueles que viram as coisas de maneira distorcida, para aqueles que viram as coisas mal as coisas e não creram no Senhor, não adiantou nada eles terem falado. Triste fim para eles e para todos que seguiram aquela má visão. Quando o Senhor perguntou a Jeremias o que ele via, e diante da resposta de Jeremias, o Senhor disse: você viu muito bem, viste bem. E acrescentou: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Deus estava falando para Jeremias: olha, você está vendo bem, aquilo que eu prometo eu cumpro. Tem muita gente que, apesar de serem sinceras, porque aqueles 10 espias lá foram sinceros no que eles viram, mas acontece que eles veem as coisas, apesar de ser sinceros, eles veem as coisas sempre de forma negativa e vivem assim. Vivem assim e tentam convencer aqueles que estão perto e que os ouvem a viver assim também, a ver como eles veem. E, infelizmente, eles conseguem fazer com que muitas pessoas vejam como eles. O Senhor Jesus Cristo disse que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo.
E que as pessoas que têm sempre uma visão distorcida dos fatos e das coisas viveriam como que em trevas. Mas que aquelas pessoas que tivessem bons olhos ou uma visão positiva dos fatos e das coisas seriam iluminadas por essa visão. Quero te convidar agora a parar e olhar de novo como você está vivendo. Como você está vendo a vida. Como você está vendo as coisas que te cercam neste momento. Você está vendo tudo ruim? Com certeza você está vivendo de uma maneira muito amargurada, muito triste, muito apreensiva, muito apertada. Quero te convidar a olhar de novo, a olhar nas perspectivas de Deus. Olhe com os olhos da fé. Dê uma olhada e de repente você vai verificar que Deus está contigo, que Deus está do nosso lado, que Deus não retirou de nós o amparo, por mais que as coisas estejam acontecendo de maneira meio estranha, mas Deus tem o controle absoluto da situação. Te convido a olhar e crer e confiar. Reveja, olhe as coisas de novo, olhe na perspectiva de Deus. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ver como o Senhor quer que nós vejamos e que possamos ser não luz só para o nosso corpo, mas que possamos influenciar positivamente as pessoas que vivem do nosso lado. É a oração que eu faço agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço, que o Senhor Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.